Audiobook O Príncipe. Estamos no capítulo 20 sobre a utilidade ou não das fortalezas e de outros meios frequentemente usados pelos príncipes. Alguns príncipes, para manterem com segurança o Estado, desarmam os súditos. Alguns tratam de fomentar divisões nos territórios conquistados. Outros favoreceram os próprios inimigos. Outros preferiram captar a amizade dos suspeitos no início do seu governo. Uns construíram fortalezas, outros desmantelaram as existentes. Se bem não seja possível estabelecer regras a respeito, sem antes examinar o estado onde se deve adotar qualquer das sobreditas resoluções. Falarei, contudo, do assunto da maneira mais ampla que ele consente. Jamais aconteceu que um príncipe novo desarmasse os seus súditos. Ao contrário, quando os encontrou desarmado, sempre os armou. Assim fazendo, tornava suas tais armas, conquistava a fidelidade dos súditos e convertia em partidários os que apenas se mostravam submissos. Sendo, porém, impossível armar todos os cidadãos, cumpre-nos favorecer os que armamos, para podermos viver mais tranquilos em relação aos outros. A diversidade de tratamento gera a gratidão dos primeiros, sem concomitantemente nos malquistar com os outros, que atribuirão essa diversidade ao fato de terem maiores méritos os que mais obrigações têm e maiores perigos correm. Se ao invés privarmos os cidadãos das suas arenas, ofendê-los-emos, mostrando que não confiamos neles por julgarmos ou covardes ou poucos leais. Isto nos fará incidir-lhes no ódio. Como por outro lado, não podemos ficar desarmados, lançamos mão da milícia mercenária, cujas qualidades disse já serem más. Boas, todavia, que fossem, não bastariam para nos defender dos inimigos poderosos e dos súditos suspeitos. Eis porque um príncipe novo, em um estado novo, tratou sempre de organizar o exército. Exemplos disto há os de sobra na história. Quando, porém, um príncipe adquire um estado novo, que se vem agregar ao que já possuía antes, então deve desarmar os novos súditos, com exceção dos que auxiliaram na conquista. E quando a esses mesmos, deve, com o correr do tempo e o surgir das oportunidades, enfraquecer-lhes o ânimo belicoso e reduzi-los à inércia, procedendo, em suma, de modo que todas as armas fiquem no poder exclusivo dos seus próprios soldados, isto é, dos que os serviam no antigo Estado. Nossos antepassados, e especialmente os que gozavam de fama de homens sábios, tinham o costume de dizer que era necessário conservar Pistoia por meio das facções e Pisa por meio das fortalezas. Partindo desse princípio, alimentavam as discórdias em qualquer terra onde mandassem, com o intuito de mais facilmente as subjugarem. Não creio, porém, que o mesmo se possa aconselhar hoje em dia. As discórdias não trazem, a meu ver, utilidade a ninguém. Pelo contrário, contribuem para que as cidades onde elas imperam se percam ao aproximar do inimigo, porque o partido mais fraco aderirá sempre às forças externas, e o outro não poderá resistir-lhes. Os venezianos, movidos, penso eu, pelas razões referidas, favoreciam a existência dos partidos guelfos e gibelinos nas cidades sob o seu próprio domínio, e embora nunca os deixassem chegar à luta armada, acumulavam essas forças opostas, para que os cidadãos, absorvidos nas suas desavenças, não se unissem contra eles. Disto, como se viu, nenhum lucro lhes proveio, apenas foram derrotados em Vailate. Um daqueles partidos se encheu de coragem e lhes tirou o Estado. O emprego de semelhantes recursos por parte de um príncipe é sinal de fraqueza. Num principado forte nunca se devem permitir tais divisões, que são úteis em anos de paz, visto facilitarem o manejo dos súditos, mas que revelam a sua falácia em chegando à guerra.
Sem dúvida, os príncipes tornam-se grandes quando superam os obstáculos e oposições que lhes deparam. Por isso, o destino, quando quer engrandecer qualquer deles, sobretudo um novo, o qual precisa, mais do que os hereditários, de alcançar nomeada, cria-lhe inimigos e impele-os contra ele, para lhe dar oportunidade de vencê-los, e por essa escada que lhes oferecem, subir ainda mais alto. Daí entenderem muitos que um príncipe sábio deve, quando lhe apresente para isso ocasião oportuna, instigar com astúcia alguma inimizade contra si, a fim de que, destruindo-a, aumente a sua própria glória. Os príncipes, sobretudo os que são novos no estado, encontraram homens mais fiéis e úteis entre os que, no início do seu governo, eram julgados suspeitos, do que entre os que, em igual época, lhe inspiravam confiança. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, governava o seu estado de preferência com os cidadãos anteriormente julgados suspeitos. Não é possível, todavia, falar sobre este assunto de maneira geral, porque ele varia conforme os casos. Limitar-me-ei a dizer que, se os homens tidos por adversários no início de um principado forem dos que carecem de apoio para continuar na oposição, em qualquer momento poderá o príncipe trazê-los facilmente para o seu lado, e tanto mais eles sentirão a necessidade de o servir fielmente, quanto sabem ser-lhes imprescindível desfazer com atos a má opinião que dele se formara. Assim, o príncipe tira mais vantagens desses do que daqueles que, servindo-o com a segurança de quem se julga acima de qualquer suspeito, não lhe cuida dos interesses. Dada a relevância da matéria, quero lembrar a todo príncipe conduzido ao governo de um novo Estado pelo favor dos cidadãos desse Estado que reflita bem no intuito que os levou a auxiliá-lo. Se não houver sido por empatia natural para com ele, mas tão só por descontentamento com a situação anterior, muito lhe custará conservá-los amigos, em virtude de nunca poder contentá-los. Depois de bem averiguar as causas disso, utilizando-se dos exemplos tirados da história antiga e moderna, concluirá ser-lhe muito mais fácil granjear a amizade daqueles que estavam satisfeitos com o governo anterior e que, portanto, eram seus inimigos, do que conservar as do que, por estarem descontentes, se fizeram seus amigos e o auxiliaram na conquista. Para melhor se manterem nos respectivos estados, os príncipes têm seguido o hábito de construir fortalezas que sirvam de freio a quem quer que pretenda atacá-los, e de refúgio a si próprio na primeira acometida. Eu louvo este modo de proceder, pois ele é usado ab antico. Viu-se, porém, nos nossos tempos, Nicolau Vitelli arrasar duas fortalezas em Città di Castello, para reter a cidade. E Guido Ubaldo, duque de Urbino, regressando aos seus domínios, de onde fora expulso por Sérgio Borja, demoliu completamente todas as fortalezas daquela província e achou que sem elas mais dificilmente lhe tirariam outra vez o estado. Os Bontivoglios, de regresso a Bolonha, procederam da mesma forma. As fortalezas são, por conseguinte, úteis ou não conforme os tempos, e se de um lado trazem benefícios, de outro prejudicam. Sobre tal assunto, pode-se dizer que a ereção de fortalezas é útil quando o príncipe receia mais os seus súditos do que os forasteiros, e prejudicial no caso contrário. A casa dos Sforzas deu e dará mais de sabores o castelo de Milão, edificado por Francisco Sforza, do que qualquer desordem naquele estado. Mas a melhor fortaleza consiste em evitar o ódio dos súditos. Contra Contra esse, as fortalezas de nada valerão, porque a um povo amortinado nunca faltam pessoas adventícias que o auxiliem. Em nossa época, nenhum exemplo vimos de fortalezas salvarem príncipes, exceção feita da Condessa de Forli, Catarina Sforza. Esta, quando lhe morreu o esposo, o conde Jerônimo, conseguiu por meio de seu castelo escapar à sanha do povo e esperar a ajuda de Milão, com a qual reconquistou o poder.
A conjuntura do momento não permitia que o Advena fosse dar auxílio aos insurgentes. Mais tarde, porém, quando César Borgia a atacou e o povo que lhe era inimigo se aliou ao estrangeiro, também a ela de nada serviam as fortalezas. Tanto numa como em outra ocasião, teria sido para a condessa mais vantajoso não ser odiada pelo povo do que possuir a fortaleza. À vista de todas essas considerações, eu tanto aplaudirei quem erguer fortalezas como quem não as erguer, mas condenarei quem quer que, confiado nelas, julgue de pouca importância incorrer no desagrado popular. Capítulo 21. Como se deve portar-se um príncipe para ser estimado? Nada faz estimar tanto um príncipe quanto as grandes empresas e as ações raras e esplêndidas. Temos em nossos dias Fernando de Aragão, atualmente rei da Espanha, a quem podemos quase chamar príncipe novo, pois de soberano sem importância chegou, por fama e por glória, a primeiro rei da cristandade. Se considerarmos os seus feitos, achá-los-emos todos magníficos e alguns até extraordinários. Nos primeiros anos de reinado, assaltou Granada, e isso constituiu o ponto de partida da sua grandeza. Nenhum obstáculo encontrou a princípio nesse cometimento. Manteve ocupado nele os fidalgos de Castela, que, destarte, não tinham tempo para cogitar de modificações na esfera dos negócios interiores e iam caindo gradualmente debaixo do seu domínio, sem darem por isso. Com o dinheiro da igreja e do povo, pôde fazer o monarca sustentar os exércitos e, com o prolongamento da campanha, criou bases da sua milícia, que tanta glória lhe propiciou mais tarde. Além disso, continuando a sentir-se da religião para empreender conquistas de maior vulto, atirou-se à guerra contra os marranos, expulsando-os do reino e despojando-os de seus bens. Façanha essa admirável e rara, como nenhuma outra. Com a mesma capa de religiosidade, acometeu a África, levou a cabo a invasão da Itália e recentemente atacou a França. Concebeu e realizou sempre grandes coisas, que traziam constantemente presa a atenção dos súditos e os mantinham suspensos e admirados. Todas essas proezas vieram uma como corolário e outra em sucessão quase ininterrupta, que não dava tempo aos homens para se entregarem às maquinações contra ele. É útil a um príncipe fazer-se notar pela prática de atos extraordinários no seu próprio estado, iguais aos narrados sobre Bernabó. Assim, quando alguém realizar algo fora do comum em benefício ou prejuízo dos cidadãos, cumpre-lhe saber premiá-lo ou puni-lo, fazendo grande ruído. Deve um príncipe esforçar-se por revestir as suas ações do que quer que lhe dê fama de homem insigne. Também se torna estimado quando sabe ser verdadeiro amigo ou verdadeiro inimigo, isto é, quando abertamente se declara a favor de alguém ou contra outrem. Essa resolução é sempre mais vantajosa do que permanecer neutro. Direi por quê. Se dois poderosos vizinhos de um príncipe tomam as armas um contra o outro, ou eles são de força tal que o vencedor possa causar-lhe apreensões, ou não. Em qualquer desses casos, a única forma útil de proceder é intervir no conflito ao lado de um dos seus antagonistas. No primeiro caso, se ficar impassível, acabará tornando-se presa do vitorioso. Com o grande prazer do vencido, não terá ninguém que o socorra ou lhe dê asilo. Nem outra coisa é de esperar. Quem vence não quer amigos duvidosos que não o auxiliem nas horas más, e quem perde não dá a guarida ao que não quis de armas na mão participar de seus riscos. Antíoco, chamado à Grécia pelos etólios para expulsar de lá os romanos, mandou emissários aos acaianos, amigos de Roma, com a incumbência de induzi-los a permanecerem afastados da luta, ao mesmo tempo que os romanos procuravam levá-los a empunharem armas em seu próprio favor. Veio o assunto a ser objeto de deliberação no conselho dos acaianos,
e quando os emissários de Antíoco buscavam inculcar-lhes a ideia da neutralidade, o representante de Roma interveio, declarando: Nada há mais contrário aos nossos interesses do que isso que vos dizem, de não intervir na guerra. Sereis, sem mercê e sem honra, o prêmio do vencedor. Em situações como essa, ocorrerá sempre a mesma coisa. Quem o é pedirá que tais nos declaremos abertamente, empunhando as armas. Os príncipes irresolutos, para fugirem aos perigos presentes, seguem as mais das vezes o caminho da neutralidade e as mais das vezes causam assim a sua própria perdição. Mas quando um príncipe se declara abertamente a favor de um dos adversários, se aquele ao qual se uniu triunfar, ainda que seja poderoso e o príncipe fique à sua mercê, terá sempre obrigações para com ele por vínculos do afeto. A torpeza dos homens jamais chega a ponto de levá-lo a cometer a ingratidão de subjugar quem os auxiliou. Por outro lado, as vitórias não são nunca tão decisivas que permitem ao vencedor pôr de lado todos os escrúpulos e, sobretudo, calçar aos pés as normas da justiça. Mas se ao contrário, o aliado do príncipe cair vencido, não deixará este de lhe dar abrigo e, em podendo-a ajudar. Assim, fica o príncipe ligado a uma potência que pode ressurgir. No segundo caso, quando nenhum dos contendores é suficientemente poderoso para havermos de recear o vencedor, mais conveniente nos será intervir na guerra. É que assim fazendo, contribuiremos para a ruína de um com auxílio daquele que, fora ele sábio, deveria salvá-lo. A vitória do nosso aliado será então inevitável, por força de ajuda que lhe damos, e o colocará à nossa mercê. Não nos esqueçamos de que um príncipe nunca se deve coligar com outro mais poderoso do que ele para atacar um terceiro, salvo quando o faz compelido pela necessidade. Como acima disse, porque se vencer, ficará entregue ao capricho de seu aliado, e isso é um mal que cumpre evitar na medida do possível. Os venezianos uniram-se à França para combater o Duque de Milão, e essa aliança, de que podiam ter se abstido, foi a causa de sua perdição. Mas as circunstâncias impuseram um ato de tal ordem, como ocorreu aos florentinos quando os exércitos do Papa e da Espanha foram atacar a Lombardia. Então o príncipe deve levá-lo a efeito pelos motivos já mencionados. Não se julgue possa um Estado tomar sempre partido de resultados seguros. Ao contrário, é de bom alvitre tê-los todos na conta de duvidosos, porque está na ordem natural das coisas que ninguém consegue esquivar-se a um inconveniente sem incorrer ao outro. A prudência consiste em saber examinar bem as naturezas dos inconvenientes e aceitar como bom o menos mal. A um príncipe incumbe também mostrar-se amante da virtude e honrar os homens que sobressaiam em cada arte. É ainda dever seu incutir dos súditos a ideia de que poderão exercer paz os respectivos ofícios, seja no comércio, seja na agricultura, seja ainda em outro qualquer ramo da atividade humana, para não virem a abster-se ou de aformosear as suas propriedades com medo que lhes tirem, ou de estabelecerem qualquer gênero de comércio temendo os impostos. O procedimento sábio de um governante para com os indivíduos dedicados a esses negócios, ou para com os que inventem maneiras de multiplicar os recursos da cidade ou do estado, é o de premiá-los. Outras obrigações de um príncipe são a de distrair o povo com festas durante certas épocas do ano. Há de ter na devida conta os grêmios ou as corporações em que se divide a cidade, comparecendo não raro às suas reuniões, e há de dar exemplos de bondade e munificência, embora mantendo sempre, por ela, imprescindível a majestade do seu cargo.